dentro da palavra de Deus, da nossa vida, de nós mesmos, do mundo que está ao nosso redor. Vou tentar passar um pouco para vocês uma forma diferenciada de enxergarmos de uma maneira na qual aquilo que nós estamos vendo não seja tão o caminho, mas sim, se a gente olhar de uma maneira diferente, nós conseguimos ver caminhos diferentes e nós conseguimos ver oportunidades que nós possamos alcançar para mudar as nossas vidas. Para isso, vamos trabalhar Números 13, capítulo 13, versículo 1. A missão de reconhecimento de Canaã. Quer dizer, aqui foi dado uma missão para aquele povo. Vamos ver qual é a missão, né? E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento da terra de Canaã, terra que dou aos israelitas, quer dizer, a terra que mana leite e mel. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou no deserto de Pará, conforme a ordem do Senhor. Todos eles chefes dos israelitas, são esses os seus nomes. Aí vem o nome de todas as tribos. Aqui vamos dizer que, conforme a ordem do Senhor. Então, o Senhor deu uma ordem a Moisés, para que ele separasse, sabe, um povo, as tribos, para que entrasse na terra de Canaã e visse, tá, o que eles enxergariam lá, para que eles pudessem o quê? Conquistar aquela terra que Deus estava dando a eles. Então, se a gente agora vamos no capítulo, versículo 17, diz assim: quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: suba pelo Neguebe e prossiga até a região montanhosa. Veja como, olha o que ele pede. Veja como é a terra. Como é a terra? Primeiro, como é a terra? E se o povo que vive lá é forte ou fraco. Então ele vai ver como que é a terra. Se a terra realmente dá frutos, se a terra ela é fértil, se o povo é forte ou se o povo é fraco. Se são muitos ou poucos, porque eles precisavam guerrear contra eles. Então eles tinham que ter uma noção daquilo que ele estaria... Quem são os inimigos para poder o quê? Guerrear. Se muitos ou poucos. Se a terra em que habitam é boa ou ruim. Se as cidades em que vivem são cidades sem muros, que dá condições de invadir, ou fortificadas. Se o solo é fértil, quer dizer, se dá frutos, mas a Canaã falava que era a terra do leite e mel, né? E se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. E era a época do início da colheita das uvas. Como era o início da colheita das uvas, eles teriam condições de analisar tudo isso, de analisar quantas pessoas estavam lá, se era um povo forte, se não era, se era um povo grande ou não, numerosos, se tinha muro para entrar, se não tinha. Então, para eles examinar a localização, tudo que está ao redor, para eles poderem o quê? Invadir e conquistar a terra. Por quê? Porque foi dada uma ordem para Deus. Assim foi feito. Eles vão, olham, todos eles, todas as tribos. Então entrou a tribo de Judá, de Isacar, de Efraim, de Benjamim, tribo de José, de Zebulon, de Dan. Então quer dizer, foi muitas tribos, né? Só que aqui nós temos 15 tribos que foram. Só que eles voltam com o relatório da expedição. Cada um enxerga de uma maneira e traz um relatório daquilo que vê. Então vamos ver o relatório de cada um deles. Então eles retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Gades, no deserto de Pará, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra. Quer dizer, se mostraram o fruto da terra, quer dizer, a terra já é. Eles já estão dizendo, olha, a terra é boa, a terra dá frutos, a terra é excelente para o plantio. Tudo isso já falava só em trazer o fruto. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra, a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Então a terra já era bem frutífera. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso.
e as cidades são fortificadas. Então ele trouxe 3 respostas. As 3 respostas que é: a terra é boa, realmente tem frutos e frutos dos bons, mas temos 2 problemas. Quais são os 2 problemas? Eles são numerosos, são fortes e lá são o quê? Fortificados, e as cidades são fortificadas, e o povo que lá vive é poderoso. Essa é a visão deles. E por ter essa visão deles, vamos no 31. Mas os homens que tinham ido com este disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Então ele já já olharam, já deram uma decisão. Qual foi a decisão dele? Não dá. A decisão daquele povo foi: não dá. Eles são numerosos, muito fortificados, e eles são o quê? Eles são mais fortes do que nós. Então, resumindo isso, quer dizer, não iremos atacar. Mas quem mandou atacar? Foi Moisés? Não. Moisés simplesmente foi o quê? Um porta-voz de alguém mais forte do que aquele povo. Deus. Mas como que eles não perceberam isso? Como eles olharam e viram aquele povo mais forte do que Deus? Mas foi Deus que mandou? Mas por que Deus fica triste e bravo com esse povo? Por quê? Porque eles lutaram com o exército de Faraó. Deus lutou com o exército de Faraó, abriu o Mar Vermelho, derrotou um exército grandioso de Faraó. Eles não viram o poder de Deus? Viram. E esses que viram, mesmo Deus mandando, falaram que não dava. Olha a lógica. Mas temos uma outra visão. A visão de Caleb. 30. Então Caleb fez o povo calar-se perante a Moisés. E disse: subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Ele não falou que o povo era mais forte. Ele não falou que os muros eram fortificados. Ele falou: vamos subir porque nós venceremos. Por quê? Porque ele acreditou na palavra de Deus. Ele acreditou naquilo que ele viu quando ele saiu do Egito, junto com aquele povo. Ele sabia que não era ele que ia lutar com os braços dele, mas sim Deus que ia lutar por aquele povo, que era eles. E eles recuaram, mas Caleb e Josué não. Então a diferença é essa. A oportunidade está aí. Caleb, Josué, teve a oportunidade num vasto, numa destruição que falava que não dava, que eles eram mais fortes, que se entrasse lá ia destruir todo o povo. Eles viram que uma oportunidade por confiar o quê? Em Deus. Gente, se Deus não é forte, se Deus não é poderoso, não perca tempo em ler a Bíblia. Não perca tempo em descobrir quem é Deus. Porque ele não vai poder curar a sua doença. Não vai poder fazer nada por você. Ele não pode. Aquele povo é mais forte do que nós. A palavra de Deus é insignificante. Então Deus não é poderoso. Deus não tem poder para mudar situações, nada. Então, esqueça. Não procure a Deus, procure os homens. Se você tem solução para o seu problema, procure os homens. Se ele vai dar solução para você, então vai siga em frente e veja o resultado. Mas Caleb e Josué viu de maneira diferenciada. É essa a visão que eu quero te mostrar no dia de hoje. É essa a diferença de quem tem a vitória, quem tem a oportunidade na vida e quem vence. É diferente daqueles que já entra derrotado. E esse povo fez tão mal, mas tão mal, que quando ele lança essa palavra, olha, uma palavra maldita, lança essa palavra que não podia, que aquele povo era mais forte que eles, olha o que eles fazem. Revolta do povo. Naquela noite toda a comunidade
começou a chorar, colocou o povo inteiro a chorar, em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade disse: quem dera tivesse morrido no Egito, ou nesse deserto, ainda for pior ainda. Quem dera tivéssemos morrido no Egito, pior ainda. Por que pior ainda? Deus tira eles de mão forte do Egito, e eles falam que se arrepende de Deus ter tirado eles, e querem retornar na terra da escravidão. Nossa, que palavras amaldiçoadas, que palavras que não tem nem um pouco de agradecimento ao Senhor. Se você vê uma cura, um milagre, você vê abrindo o mar vermelho, como que você vai duvidar? E nós não vimos nada disso. E cremos, Deus fala: Tomé, você acredita porque está vendo as marcas da minha mão? Bendito é aquele que não vê e crê. É isso que eu digo para vocês. A diferença está aqui. E a diferença está aqui mais ainda. E aqui nós entramos aqui no 14 e 8. A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, quer dizer de Caleb e Josué, se agradar de nós, olha como ele era humilde. Ele nos fará entrar nessa terra onde mana leite e mel e a dar a nós. Olha que maravilhoso. E a dar a nós. Foram eles que entraram. Aquele povo que teve uma visão diferenciada não entrou. E esse entraram. É essa a diferença que eu deixo no dia de hoje. É isso que eu falo para você, para mudar. Eu deixo essa palavra, eu sou a pastora Beatriz, sou profeta, psicóloga e educadora. É essa a diferença que eu quero que você tenha na sua vida e que você comece a enxergar no dia de hoje. É essa a diferença. E ele diz mais para terminar: a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenha medo deles. Ele não tinha medo. E eles eram gigantes, maiores que eles, 2 vezes mais. Mas eles viram o que Deus fez. Ele acreditou. É isso que eu quero dizer para vocês no dia de hoje. Acredite. Se você não acreditar, não leia mais a Bíblia. Procure os homens. Mas se você acreditar, se você acredita em Deus, que Ele não muda, nunca mudou e nunca mudará, e que Ele tem o poder de abrir o mar vermelho, se abrir o mar vermelho, se acabou com o exército de Faraó, imagine se não pode fazer uma cura, libertar do vício, fazer alguém andar, se Ele que criou nós. Então, como nós estamos vendo isso? Como nós estamos enxergando o poder do Senhor? Como nós estamos enxergando a Deus? Quem é Ele para a nossa vida? Se realmente Ele é um Deus vivo, que muda a situação, já está mudando o céu. Mas se você não acredita nisso, não adianta. Não adianta você orar. Não adianta você clamar, não adianta você chorar. Porque não há fé, não há ação, não há uma decisão na sua vida de crer, de falar com o Senhor. Se o Senhor é conosco, se a minha vida agrada ao Senhor, olha, se a minha vida agrada ao Senhor, então seja comigo, seja contigo, seja conosco. Essa visão eu deixo no dia de hoje. Um abraço.